O oitavo tema é o relógio de Paley, P-A-L-E-I-Y, a complexidade da natureza. Está em várias partes, mas em especial está nesse livro aqui, ó. Muitíssimo interessante. No original é 2003 e no Brasil, São Paulo, Companhia das Letras, 2005. É de Bill Bryson, se eu pronunciei direito, Companhia das Letras, né? Nas páginas 396 e 397, fala assim: a crença era surpreendente em um espírito radical como Huxley, porque se assemelhava a uma ideia religiosa muito conservadora proposta inicialmente pelo teólogo inglês William Paley em 1802, 57 anos antes da publicação de Darwin, A Origem das Espécies, e conhecido como um argumento teológico ou finalista. Paley sustentou que, se alguém achasse um relógio de bolso no chão, ainda que nunca o tivesse visto antes, perceberia de imediato que era obra de uma entidade inteligente. O mesmo ocorria com a natureza. Sua complexidade era prova de que fora planejada. Pois bem, vamos ver esse Paley, né? O nome dele é William Paley. Ele é teólogo e filósofo britânico, autor da obra Natural Teologia, 1743-1805. Viveu 62 anos entre datas. E ele fez esse argumento antes de Darwin, que parecia esperto, mas do ponto de vista do modelo pirâmide não é, porque se você encontra um relógio, obviamente você percebe pela forma das engrenagens, pela concatenação delas, pelo fato de que uma gira dependendo da outra e produz um resultado notável, que é a marcação mais ou menos precisa do tempo, do batimento cardíaco do universo. Então você conclui que houve de fato uma pessoa, um planejador. Depois escreveram, acho que Dawkins, não sei, vão perguntar, escreveu O Relojoeiro Cego. É Dawkins, eu tenho esse livro aí, Richard Dawkins. E 1986. De fato, a natureza, então nós vejamos, a natureza vem pelo acaso e Deus pela necessidade. Ambos são um só. E Deus natureza conforme está no modelo. Deus e natureza, natureza e Deus. Din ou Nid, conforme tem um texto aí para cima. Então, a natureza vindo do acaso, ela dependeu de 13,73 bilhões de anos até agora. E Deus, naturalmente, é não finito, tanto quanto a natureza é. Ambos são não finitos em conjunto e cá estamos nós finitos. Então a natureza monta pelo acaso, depende de muito tempo e faz obra imperfeita, obra que deixa muito a desejar, muito. Os tijolos da natureza são extremamente ruins. Desculpa. Então a natureza faz as obras dela defeituosas, como nós somos defeituosos, temos uma quantidade incrível de imprecisões. Quem fez o relógio foi um ser humano, um racional, aqui na Terra o ser humano, em outros mundos outras racionalidades terão feito objetos marcadores de tempo. No caso do ser humano foi o planejador, e o ser humano está envelopado dentro da natureza. A natureza é ao acaso e o ser humano que está dentro da natureza é racional e ao acaso. Mas depois de muitos degraus coestilorianos,
Koestlerianos, né? De Koestler. Eu passei a chamar de K, Koestleriano. Tem o nível K1, K2, K3, etc. Então, cada nível desse tem vários subníveis. Por exemplo, na físico-química, tem o Koestleriano físico-químicos. E aí tem degraus dentro do degrau. Passagem, né? Salto dentro do salto físico-químico. Cada um desses tem um cimento e uma cola, um cimento e cola, conforme eu falei, que impede a regressão para os níveis anteriores de simplicidade. Então, existe uma complexidade inerente no acaso. O fato é que o relógio não fala de Deus. A natureza, ela não fala de Deus diretamente. Ela fala por causa da oposição dos pares polares, que os americanos chamam de binário, chamam erradamente de binário. E a natureza não fala diretamente de Deus, mas pelo fato de existir natureza, existe o completamento da natureza, que é natureza Deus é aí. Então a natureza, as coisas da natureza, por exemplo, esse marca-texto, não fala de Deus, ele fala da natureza, é objeto da natureza. E como tal é imperfeito, o relógio também é imperfeito. O planejador do relógio é o ser humano, não permite o relógio, ao contrário do que William Paley falou e Richard Dawkins retrucou erradamente também. O relógio prova a complexidade do ser humano, que prova a complexidade da natureza. Deus não é complexo, é simples. Deus só é complexo para quem está vindo de fora, porque naturalmente é toda potência, toda evidência, todo conhecimento, né? É a carga de potência completa, tudo que existe ou pode existir neste universo zero, como em qualquer universo do pluriverso ou metaverso, ou como você queira chamar. Enfim, Deus é simples, é a natureza que é complexa. A natureza, sendo complexa, leva a um ser humano complexo. O ser humano complexo está destinado ao desmonte. Tudo que é complexo, que tem muitas peças, vai ruir. Então, as espécies na Terra dizem que existiram. Agora, vamos supor que tudo que existe agora, 10 a 100 milhões, seja 1. Dizem que existiu 100 vezes isso, 1000 vezes isso, até 10 mil vezes isso, nos 3,8 bilhões de anos da vida. Tudo isso é complexo, mas tudo que é complexo é destinado ao desmonte, a desaparecer. As espécies duram de 1 a 4 milhões de anos e o ser humano vai desaparecer de 1 a 4 milhões de anos. Não é o ser humano, o homo, gênero homo, a espécie, né? A espécie, homo. É o homo sapiens e o homo de Neandertal que constitui a mesmo tipo. Existe há 300 mil anos, ainda tem 3 a 13 vezes a duração, essa duração. Não está ameaçado de desaparecer imediatamente, a menos que faça burrada, né? Então, repetindo, a natureza é complexa e leva ao desmonte, ao desaparecimento. Deus é simples e nunca some, nunca e jamais. Então, o argumento de Paley é sobre a complexidade da natureza. Ele viu errado. Contudo, quando existe um relógio, toda a complexidade que nós vimos na natureza exige que existam as possibilidades. As possibilidades é que vêm de Deus. Deus, para ele mesmo, é simples, porque ele vê tudo, entende tudo. Quando você começa a aprender matemática, aquilo soa tremendamente complicado. É difícil ultrapassar as barreiras. Mas quando você já aprendeu, fica tremendamente fácil. Assim é para Deus. Essa simplicidade de Deus não veio a existir. Ela sempre sempre esteve. Esteve no passado, está agora, vai estar no futuro. Sempre é Deus. Infinitamente, não finitamente. Para sempre. De sempre, agora e para sempre.
Agora, a natureza que some. A natureza são as porções de I que some destinadas ao desaparecimento. Então, o argumento de Palio prova a complexidade da natureza e não de Deus. O relógio não fala de Deus, fala da natureza. E a natureza é frágil, é romba, é incompleta, é insubsistente. O que isso fala, entretanto, de outra coisa, que é completo, subsistente, perfeito, que é Deus. A carga de potência, todas as possibilidades. O relógio é um ente possível. O relógio, assim como o navio, como os programas de computador, são entes possíveis. Eles passam a existir porque existia a possibilidade de aparecer o computador, o relógio, a bicicleta, a máquina a ceifadeira, a empilhadeira. Todos os complexos estão dentro da simplicidade de Deus. Então o relógio pode existir complexamente porque Deus é simples. Ele é simples para ele, né? Porque todos os seres humanos vão ver como complexidade. Então, o argumento de Palio não prova Deus, prova a natureza. E assim, o anti-argumento de Dawkins cai por terra, porque ele provou que Palio estava errado, mas não que não existe Deus, porque ele não entendeu.